mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Como diz o famoso ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Quando Alexandre de Moraes acha que o dia já está acabando e não tem como piorar, afinal de contas ele agora está sancionado, ele é considerado pelos olhos da justiça americana como um terrorista, do mesmo nível de terrorista, de torturador, de ditador. Não tem cartão de crédito, você já sabe, eu não vou listar aqui. Quando ele acha que esse é o problema dele e que foi o pior dia da vida dele, vem uma outra bomba. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Você se lembra daquele caso de uma pessoa que trabalhava com Alexandre de Moraes e algumas conversas do celular dessa pessoa vazou e isso gerou vários artigos pelo Glenn Greenwald? Artigos que mostravam Alexandre de Moraes mandando fabricar relatórios sobre pessoas que ele não gostava. Você se lembra da famosa frase use a criatividade? Ou que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro e quando ele cisma com alguém não tem jeito. Aquelas conversas, tanto dele quanto dos seus auxiliares, dizendo claramente que era para censurar as pessoas que ele não gosta. Fabricar evidências, fabricar relatórios, onde ele usava a instituição de censura que ele criou no TSE, em congruência com o STF. Aquilo deveria, se nós fôssemos um país sério, aquilo deveria ser o bastante para derrubar esse ministro. Para ter o impeachment dele, assim, imediatamente. Mas, obviamente, a imprensa trabalhou ativamente para proteger esse cara, protegeu, e aí ele tá aí. Temos Alexandre de Moraes. O que aconteceu hoje? Bom, esse cidadão aqui é o Eduardo Tagliaferro. A gente já falou dele várias vezes, você também já falou dele, né? Você já ouviu falar dele. Ele era o chefe de gabinete da censura. Ele não sabia que era um gabinete da censura quando ele foi começar a trabalhar lá. Mas ao longo do tempo ele foi percebendo muitas coisas estranhas, né? Decisões absurdas, perseguição. E aí depois vazou essas conversas do celular dele e ele começou a temer pela sua própria vida. Inclusive aqui são mensagens dele, né? Mas antes de eu morrer tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Ele falou em vários momentos que se ele falasse o que ele sabe e as provas que ele tem, acabava com o STF, acabava com Alexandre de Moraes. Ele começou a ser perseguido, não sobrou outra opção a não ser fugir. Olha só, ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. E agora eu quero mostrar para vocês esse cara aqui, ó, é o Eduardo Tagliaferro, tá aqui com Alan dos Santos, ele participou hoje da revista Timeline, que bateu o recorde de audiência, inclusive. E aqui ele fala algumas coisas interessantes, que agora eu acho que o melhor a fazer é simplesmente escutar. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra aí, pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder Sim. contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo aquilo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente.
não tinha visto nada de errado até então. Errado, assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter uma perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim, tô fora, graças a Deus. Mais um que é obrigado a fugir do Brasil para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes. Só que aí tem um problema. Ele não é direita radical nem nada disso. Ele trabalhava para o Alexandre de Moraes e não estava nem aí para política, tá? E era chefe de gabinete. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Sim. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Isso. Ele tentou... Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? Vixe, o Gonê tá no meio disso daí? Rapaz, vai cair todo mundo. O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril. Bom, rapaz, o que já era ruim conseguiu ficar bem pior. E olha, ele colocou até o PGR, Paulo Gonê, tá na história. Não é só o Alexandre de Moraes, ele não tem a denúncia apenas contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Gonê também. Esse pessoal vai cair, vai ser bonito demais assistir a queda desse império ditatorial, que por fraqueza e covardia do Senado Federal conseguiu se apoderar do nosso país. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa de um Senado forte. Nós temos ali 16 senadores decentes, guerreiros, mas num universo de 81, 16 não conseguem fazer primavera. Nós vamos resgatar esse país, pessoal. Eu estou cada vez mais certo disso. E se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o risco de o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico. E aí, efetivamente, o Brasil quebra e paga toda a conta. O primeiro passo nessa direção foi dado com a inclusão do Alexandre de Moraes na STN-MIS, né, com base no programa GLOMAG. Eu não sei se tem aí, Bruno, a imagem do nome do Alexandre na ficha corrida. Eu mandei isso lá, o João mandou também. É o PDFzinho que a gente tinha com a imagem do Alexandre. Esse passo está dado. A partir de agora vem o segundo passo. O que vai acontecer a partir de agora? Todas as empresas americanas, públicas ou privadas, recebem a mesma ordem anunciada pelo Departamento do Tesouro e são ordenadas a bloquear todos os bens e valores no nome de Alexandre de Moraes e cessar qualquer prestação de serviço a ele. Plataformas de pagamento, companhias aéreas, escritórios de advocacia, redes hoteleiras, seguradoras, corretoras,
empresas de tecnologia, marketplace, agência de viagem, operador de cartão de crédito, aplicativo de banco, todos estão proibidos de manter qualquer relação com o nome listado do Alexandre de Moraes. O que nos leva ao... E antes que me perguntem, não pode mais, não posso mais oferecer KY, porque KY é, se eu não me engano, de propriedade da Johnson & Johnson, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, vamos ter que abandonar aqui o KY. Bota aqui na câmera 2 para mim. Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cuspe do Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviço a você, então sinto muito. Natura também não pode, então não sei como vai realmente o cuspe do Djalma, é a minha sugestão agora para as suas práticas. Aposentamos aqui o patrocínio do KY no programa hoje. O terceiro passo, está aqui, muito obrigado, mano. O terceiro passo, que foi o que eu expliquei sobre as US Persons, que este alerta se espalha para fora dos bancos, para fora dos Estados Unidos. Os bancos de todo mundo, inclusive esses todos que eu citei anteriormente, são notificados pelas suas áreas de compliance. E aqui vem a parte crítica. Qualquer banco que opere com dólar, que use o sistema SWIFT, que tenha conta correspondente em Nova York, que queira manter negócio com as instituições americanas, que queira fazer qualquer operação em dólar, tem que encerrar, ou seja, todos, tem que encerrar imediatamente qualquer relação com Alexandre de Moraes. E vou dizer, isso inclui conta bancária, cartões, investimentos, custódia de ativo e até operações de câmbio. Viu, Miriam, leitora? Vem aí o quarto passo, então, que começa então a haver o desligamento prático, que é quando o Alexandre terá os cartões bloqueados, as contas encerradas, os saldos são congelados, não são devolvidos a ele, as transferências são recusadas, as reservas são canceladas e ele é banido de qualquer uso de serviços digitais ligados ao sistema financeiro internacional. Até mesmo a capacidade dele de pagar uma hospedagem ou emitir uma passagem de plataforma como Booking, Decolar, Airbnb, Expedia, etc., todas elas são restringidas. Como quinto passo, até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Empresas americanas como a Delta, a American Airlines, a United, são proibidas por lei de vender qualquer passagem ou prestar qualquer serviço ao sancionado. Companhias estrangeiras que voam para os Estados Unidos ou usam o sistema americano, como o Sabre ou o Amadeus, todas elas, na prática, inclusive Gol, inclusive Latam, costumam também seguir as sanções por precaução. Então, isso, na prática, impediria o Alexandre de embarcar mesmo em voos internacionais que não sejam de companhias americanas. Às vezes, empresas que fazem conexão com os Estados Unidos ou que usam aeroportos americanos seguem as diretrizes do OFAC. O que nos leva ao sexto passo, onde os efeitos também se estendem aos familiares imediatos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia cancelado os vistos de Moraes e da sua família 2 semanas atrás, tornando-os, portanto, inadmissíveis no país, e agora, com a sanção ao Tesouro, a inadmissibilidade se torna definitiva e juridicamente respaldada. Mesmo um voo que faça conexão dos Estados Unidos se torna impossível para essas pessoas. E entendam, a proibição atual do visto dos ministros, ela pode ser levantada a qualquer momento. É muito fácil, o Departamento de Estado pode simplesmente levantar a proibição e restituir os vistos. Eles terão que aplicar de novo, mas permitir que os ministros voltem a tirar visto. A proibição da Lei Magnitsky, ela é eterna. Haveria necessidade de uma ação muito grande para que um sancionado de Lei Magnitsky voltasse aos Estados Unidos. Significa que, muito possivelmente, quase que com certeza,
Alexandre de Moraes nunca mais na sua vida pisará nos Estados Unidos, e o mesmo pode se aplicar aos seus familiares. Entendam que isso é bastante relevante. A mesma coisa vale para as sanções financeiras. Mesmo que daqui a 5 anos o nome do Alexandre seja retirado da Lei Magnitsky, a maioria dos compliance de qualquer banco decente no mundo não assumirá novamente o Alexandre de Moraes. E é por isso que isso é chamado de pena de morte financeira. E daí vem o 7º passo, que tem a ver com se o STF tentar emitir uma decisão proibindo os bancos brasileiros de cumprir as sanções. E aí os bancos, como a gente tratou ontem em detalhes no programa, vão se ver diante de um dilema: obedecer ao Supremo ou obedecer ao Tesouro dos Estados Unidos. Se obedecerem ao Supremo, passam a correr o risco real de sofrerem sanções secundárias, como já aconteceu com outros bancos. Eu citei aqui ontem o BNP Paribas, por exemplo, que foi multado em 9 bilhões de dólares, o Standard Chartered, 1,1 bilhão, o Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão, tudo isso por violar sanções, mesmo sem que esses bancos tenham, esses não têm qualquer tipo de presença física nos Estados Unidos, a coisa que a gente já viu que os bancos brasileiros têm. E o 8º e último passo é que, se o conflito escalar, o governo americano pode pressionar o SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos no mundo inteiro, a desconectar os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu em outros países, no caso do Irã e da Rússia. E sem acesso ao SWIFT, o banco fica absolutamente isolado, não envia nem recebe dinheiro ao exterior, o comércio trava, a economia trava, o dólar dispara e o Brasil quebra. Resumo, o Alexandre de Moraes agora é um pária no sistema financeiro internacional. A escalada é clara: primeiro revogação, depois inadmissibilidade, agora sanção oficial, bloqueio de todos os ativos. E se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o risco de o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico. E aí, efetivamente, o Brasil quebra e paga toda a conta. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e, com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Paulo Capelli, ontem no Portal Metrópolis, disse que o presidente Trump estuda aplicar essa mesma punição da Lei Magnitsky a outros 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. No radar da Casa Branca estão Luiz Roberto Barroso, que preside a Suprema Corte, e também Gilmar Mendes, magistrado em atividade mais antigo nos quadros da Suprema Corte. Na avaliação de Washington, decisões de Alexandre de Moraes que ferem direitos humanos teriam sido avalizadas por Luiz Roberto Barroso, que comanda o tribunal, com a anuência de Gilmar Mendes, que exerceria influência sobre seus pares. Em um primeiro momento, contudo, o governo Trump planeja aguardar para analisar como os outros integrantes da corte se portarão após as sanções de Alexandre de Moraes entrarem em vigor. É exatamente o que vocês estavam comentando, apurado aqui com a Casa Branca. Caso Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes continuem apoiando determinações de Alexandre de Moraes, ambos deverão ser os próximos da lista, justamente com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Pronto. Pois não, João, a estratégia é tão linda. Sabe o que eles estão fazendo? Eu não vi ninguém comentar isso aí ainda, mas pela noção jurídica eu já imagino o que eles estão fazendo. Esse conta-gotas de aplicação de lei, eles estão forçando a levarem o julgamento para o plenário. Por quê? Qual a estratégia? Vai chegar um momento que o Xandão, o Dino, o Zanin vai falar: vou trazer mais gente aqui. Só o meu?
só o nosso aqui. Até então era só o do Moraes, né? Agora os outros ministros vão falar assim, não, traz o plenário. Traz o Toffoli pro jogo, que o Toffoli não está na primeira turma, né? Não, traz o Barroso, traz todo mundo. A hora que for pro plenário... Então, Bogo, mas ó, a nota do Supremo é assinada pelo presidente, certo? Sim. Já tá já mostrou que está apoiando. O presidente, tanto é que, pelo que o João viu aí, é o Barroso e o Gilmar Mendes. Exato. Esses já estão na mira. Já vão dançar. Por quê? Porque vão ter que sair em defesa do Moraes. Não tem outro caminho para estes. Vão deixar Moraes sozinho? Não vão. É impossível imaginar que o ponta de lança até aqui, né, não tenha nada guardado contra estes, nenhuma ameaça que possa ser feita. Não é possível. O Tagliaferro tem tudo guardado contra o Moraes. Você acha que o Moraes não tem nada? Pô, é santa ingenuidade Batman. Tem contra os ministros, tem contra o presidente da República, do Senado, do Congresso, tem contra um monte de gente. Aquela gavetinha que você falava sempre, né, Pitoli? Tira da gavetinha, o processinho. Todo mundo ali sabe que é assim que eles vivem, né? Sim. E agora a gente vai achar o quê? Só que eles, sabendo que serão sancionados, estão caminhando rumo ao abismo, eles continuam a correr, porque não tem como retroceder agora. Eles vão dizer, não, Bolsonaro é inocente, solta o Felipe Martins, dona Vildete, desculpa, né, tire a tornozeleira, meu amigo. Eles não vão fazer isso agora. Não, mas acontece o seguinte, imagina aqueles ministros, eu não vou falar o André Mendonça, por exemplo, que com certeza está fora do radar, mas imagina aquele ministro que ainda, o Fux, por exemplo. Como é que o Fux fica nessa? Porque o Fux, ao que tudo indica, está fora dessa lei Magnitsky, mas pode ser incluído. Um ministro desse... É recado, né? Imagina um recado. Imagina a família, Pitoli. No jantar de sua ontem. Filha, sua mulher falando imagina assim... Imagina o clima do jantar de ontem da turma. Do Fux. Ô pai, você não vai continuar apertando os caras lá, né? Ô pai. Por exemplo, aquele que pisou, né? Que pisou e esfregou o pé assim, esse aí a família provavelmente já está sabendo, até porque já não tem bobo ali. Agora imagina aquele ministro que não concorda, a mulher falando assim, pera um pouquinho. Você vai continuar jogando esse jogo? É isso que você vai fazer, é verdade, porque o Nunes Marques e o André Mendonça, como eles não têm participação, até porque entraram depois, né? Eles vão tirar o corpo. Para esses aí tá lindo. Agora e o Fux, como é que fica? Bom, já tem Jeffrey Chiquini conosco. Chiquini já... Excelente. Sinalizou aqui. O Chiquini já pediu a anulação de tudo isso aí pela... Já, ele tem coisa linda. O mandato. Imagine a vergonha que é você preparar um grupo para resolver um grave problema no seu país, ir lá para tentar resolver o problema, mas acabar voltando com uma notícia muito pior. Todo mundo acompanha agora essa empreitada heróica dos nossos senadores que não conseguiram nem sequer derrubar um IOF. Foram para os Estados Unidos achando que conseguiriam resolver a questão do tarifaço, já que o Lula é um cachaceiro que ninguém quer escutar e o Bolsonaro e o Trump não querem conversar com ele. Mandou Mauro Vieira, também não conseguiu conversar com ninguém. Alckmin, todo mundo está ignorando o Alckmin. Quem é que vai querer conversar com um cara que tira foto com líder de grupo terrorista? Daí vão alguns senadores bem intencionados? Acredito que sim. Foram bem intencionados, só que eles foram para lá no período que o Congresso americano está de férias. Não ria, está de férias. Conseguiram falar apenas com alguns parlamentares do Partido Democratas, que é o partido de oposição, ou seja, não tem interferência nenhuma em lugar algum, até porque eles são minoria hoje na Casa dos Representantes nos Estados Unidos. E ao invés de resolver o problema, ou dar um passo em direção a resolver o problema, lá eles entendem, são informados de que o problema é muito pior do que se havia imaginado. E aqui é o senador Carlos Viana, dando uma entrevista para a Globo News, ele explica que essa tarifa de 50% não é nada comparado ao que o Congresso inteiro americano está prestes a votar. Nós, como o grande mérito que temos a oferecer desse trabalho, além da reabertura de diálogo de parlamento para parlamento, nós também estamos aqui levando ao Brasil antecipadamente um recado. Ou seja, o grande mérito deles é trazer o recado que a situação é muito pior. Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos 90 dias. Tanto republicanos quanto democratas foram firmes em dizer que eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. Para ficar bem claro,
tanto os democratas quanto os republicanos, ou seja, tanto a esquerda quanto a direita. Aí já não é Donald Trump assinando um decreto. Os representantes eleitos dos Estados Unidos vão cobrar taxas 100% para países que financiam a Rússia. O Brasil triplicou o comércio com a Rússia para financiar a invasão da Ucrânia. E não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano que será respondida. Então o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Para que fique bem claro, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e Lula chegou ao poder, ele triplicou o comércio com a Rússia. O objetivo é comprando diesel. O objetivo, é claro, é financiar a Rússia na invasão da Ucrânia. 3 países aumentaram exorbitantemente o comércio com a Rússia: China, Índia e Brasil. Esses 3 países correm o risco agora de ter sanções de 100% de tarifas. Além disso, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que tem vários países da Europa, Alemanha, Polônia, França, Itália, Espanha, Portugal, estes países também ameaçam sanções à China, Índia e Brasil por estarem financiando a Rússia, uma ditadura que está invadindo a Ucrânia. Aí, meu amigo, esquece, fala, é culpa do Bolsonaro, é culpa... São tantas ações equivocadas cometidas por esse governo. O caminho errado que o Brasil está seguindo está sendo tão podre que as consequências agora virão. Então eles foram lá para tentar resolver uma tarifa de 50, voltam com a notícia que 50? Meu irmão, prepare, a tarifa vai ser 100. E não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro não, é pelo fato do Lula estar financiando ditadura, invadindo um país democrático. O mundo já não aguenta mais essa guerra e eles entenderam. Tem que cortar a torneira de dinheiro que está entrando na Rússia. E uma dessas nações que está fazendo isso é o nosso glorioso e soberano Brasil. Então, assim, são senadores bem intencionados. Acredito que foram lá, né, o outro lá de bermuda numa reunião. Cara, assim, eles foram bem intencionados. A gente tem que admitir isso. Foi até bom que eles foram lá, porque agora eles entenderam a gravidade da situação. Porque enquanto está aqui apenas sendo alimentado pela porcaria e mentira da Globo e da extrema imprensa, as pessoas não entendem a gravidade da situação que o Brasil está enfrentando. E essa é a bomba que eles estão trazendo de volta. O presidente da Câmara dos Deputados saiu em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois de um magistrado ter sido sancionado pelo governo dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. Em publicação nas redes sociais, Mota não citou nominalmente o magistrado. O deputado defendeu a importância da independência dos poderes e a oposição a qualquer tipo de sanção estrangeira ao Brasil, em referência também à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, que também foi formalizada ontem pelo presidente Donald Trump. Vamos então para essa nota de Hugo Mota. Ele escreve o seguinte, abre aspas: a democracia brasileira é sustentada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que devem atuar com independência e harmonia, como estabelece a Constituição. Como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros dos tribunais superiores. Reafirmo que a Câmara dos Deputados será sempre um espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da institucionalidade do Brasil, sobretudo em tempos desafiadores. Fecha aspas. Esse, Pitolli, é o posicionamento de Hugo Mota. É um covarde, né? É um covarde. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Deve ir na praça. Foi jantar na casa do Moraes e saiu jantaram ele lá, deram aquela jantadinha nele e deu no que deu, né? Adoraria saber o que foi tratado ali naquele jantar de homenagem a Rodrigo Pacheco, jantar promovido por Alexandre de Moraes. Aí esse cidadão vai para o jantar se achando a última bolacha do pacote
chega lá para jantar e sai jantado. E a gente dali para frente teve operação da Polícia Federal, né, contra o pai, lá em Patos, na Paraíba, né, agora é assessor, funcionário fantasma no gabinete. Ou seja, para mim, ele se acovarda diante do rabo sujo que tem. Nenhuma novidade. Quando o assunto é Hugo Mota, nenhuma novidade. Agora, Bogo, é uma nota que também coloca ele no mesmo caldeirão da turminha, né? Mas nós já sabemos da turma que estão ligados ali. Eles não têm aquilo que a gente vem falando, então eles não têm isenção. Não tem condição. Alcolumbre, Hugo Mota, 9 ministros do Supremo, eles não têm como um soltar a mão do outro. E um vai cobrando, porque se não faz notinha, né? Aí o mecanismo falou, peraí. Opa, você não se posicionou. Você não vai se posicionar? Tá? Então, infelizmente, se o povo não for pra rua, eles vão levar o Brasil para o buraco. E não tem mais meio termo. Os senhores e as senhoras estão entendendo? Não tem meio termo. Nós estamos aqui falando, gritando, berrando, desenhando, nós estamos fazendo de tudo. Tá? Não tem. Ou o Brasil vira o Xandaquistão de uma vez, Venezuela, Coreia do Norte, ou nós conseguimos resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia. Agora, mais uma vez, ficar na internet só xingando, ou então o isentão lá, não vai dar nada, falei que não ia dar nada, quer dizer, como se fosse, ele quer mostrar uma superioridade, que sabe de tudo, né? Os mesmos que falavam que a Magnitsky era tic-tac, né? Os mesmos que ficavam, mas é tic-tac, né? Não vai dar em nada, tal. Tá aí, saiu a Magnitsky. E ontem, acho que foi ontem, cara, até nem coloquei no grupo, João, não vou dar moral. Do Mamãe Falei, do Arthur Duval, você viu aquilo? Pô, xarope de tudo. Você viu aquilo? Você viu o que ele fez, João? Dizendo assim, pode anotar aí, vai vir amanhã, depois de amanhã, na segunda-feira você me cobra, não vai ter nada. Que credibilidade tem esse rapaz? Sabe, então quer dizer, tem esses ainda. Por exemplo, João, dá uma vasculhada aí pra mim. Tarcísio, Caiado, Zema... Alguém se posicionou sobre Magnitsky? Não, até o momento não, Pitoli. Eu acabei de abrir aqui, inclusive, antes. Pois é. A última postagem do governador de São Paulo, só para trazer um exemplo aqui, foi sobre o anúncio de 6.500 leitos hospitalares em todo o estado de São Paulo. Tá? Ele não comenta sobre temas... não tem comentado sobre a questão nacional da Lei Magnitsky. É complicado. A população tem que ficar alerta. Obrigado, João. Agora, por exemplo, nas manifestações... que vai surgir de oportunista, de malandro. Já estão surgindo, né? Não fala, mas não põe a cara, não faz um vídeo, não faz nada. Agora, por quê? Porque é escondido, né? Não põe a cara ali na imprensa, nas entrevistas, nas redes sociais. Agora surgirão ali aqueles heróis da direita, da democracia. Eu sou direita. Né? Mas a gente vai contar todos. Quem são esses? Pitoli, tem aqui em Bauru tem um querendo ser, que é o Capitão Augusto. Não, e tem outro que vai, vou guardar o nome, mas mete o pau no Bolsonaro. Mas xinga. E vai estar na manifestação, na carreata. Aqui em Bauru? Fala o nome, pô. Cara, é de chorar. É de chorar. Em Bauru você fala, então, o processo, mas quem que é? Deixa acontecer primeiro. Deixa acontecer. Primeiro deixa acontecer para não assustar. Vamos lá, tá bom. Vamos lá. A Alexandre Garcia tá chegando. Detalhe, não das 10 horas. Não, tá? eu sei. Aqui estão tentando fazer para desmontar Turminha do Kassab, né? À tarde tem outra.